da nossa. Algumas fazem todo domingo, e aí é mais complicado também, não é? É certo que a ceia para nós é um símbolo, uma demonstração de todo o sacrifício do Senhor Jesus para com o seu povo, para com a humanidade. Uma outra coisa importante, a ceia, e é isso que eu quero me deter nessa manhã, a ceia, ela fala de algo fundamental, que é a aliança. Nesta manhã, que o Espírito Santo possa nos dar graça de renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa aliança com o Senhor, e a ceia vai falar disso, de aliança. Eu quero convidar você para um outro texto, Hebreus capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13. Vamos comigo nesse texto, Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao versículo 13, é um texto muito especial, eu quero ler com vocês. Vá anotando esses textos. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, ou mais superior, não é? Mais excelente, mais superior, quanto ele também é mediador da superior aliança, instituída com base em superiores promessas, maiores, melhores, superiores promessas. Porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, porque eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz: nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Essa é a palavra de Deus. Alguém aqui é casado? Alguém aqui é noivo? Alguém aqui é casado? Alguém aqui é noivo? Agora só os bem casados. Agora eu quero ver. Ah, tá. Só os bem noivos. O cara é casado, né? Você fica meio boca. Vamos lá, né? Os bem casados, os bem noivos. Meus irmãos, você que é casado, você que é noivo, você que é uma pessoa inteligente, sabe o que é um compromisso, o que é uma aliança, o que é um pacto. Aliança, essa aliança proposta por Deus aqui, como nova aliança, é essa aliança de compromisso, é um contrato lavrado, escriturado, carimbado, não é? Selado. É um compromisso que alguém fez de estar com a outra pessoa até que a morte separe. Você sabe os termos de uma aliança, de um compromisso que alguém faz, firma com uma outra pessoa. Deus fez isso com Israel. Deus firmou uma aliança com Israel. A primeira aliança. Eu estou falando aqui sobre aliança e a minha ênfase aqui é a segunda aliança. Mas houve a primeira, e Paulo destaca aqui como foi essa primeira. Lembre que primeiramente Deus vai chamar o nosso pai na fé, Abraão.
E, na verdade, então, a primeira aliança é estabelecida com o pai dos israelitas, dos hebreus, que é Abraão. Um homem que estava no meio de um povo totalmente idólatra, sem conhecer a Deus. Deus se manifesta a ele, faz um desafio e ele topa o desafio. Deus faz uma aliança com Abraão, posteriormente com seu filho Isaque e depois com seu neto Israel, com seu neto Jacó. Consequentemente, com todo o povo de Israel. Esta aliança, esse pacto, esse compromisso de ser o Deus deles. E esta aliança, ela tem símbolos importantes. Essa aliança ela é confirmada diante de toda a congregação de Israel, quando o povo de Israel está lá no deserto. Moisés desce do monte com as tábuas da lei impressa em pedra. Essa aliança, a primeira aliança, firmada os pactos, os mandamentos, e Deus disse para Israel: eu serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Vocês irão me servir. Aqui está o contrato era a lei. O contrato como símbolo de compromisso, os 10 mandamentos. Além desse contrato, desse símbolo importante para com Israel e para com Deus, havia a circuncisão. Um dos compromissos de Deus com o seu povo a partir de Abraão é que todo homem em Israel iria cortar o prepúcio, iria haver a circuncisão. Todos os homens seriam circuncidados. Esse era um outro sinal da aliança. Ok, eu vou ser Deus de vocês, mas eu quero uma contrapartida. Todo homem em Israel, todo hebreu, todo israelita e agora todo judeu precisa ser circuncidado. Esse era um outro símbolo da aliança que eles tinham com Deus. E aí existiam as promessas. O texto que nós lemos diz que Deus fez promessa de que por um caminho os inimigos viriam contra o seu povo, mas por 7 caminhos fugiriam deles. Um bom sinal das promessas é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 tem ali especificado muitas promessas. Olha que interessante. Uma outra coisa importante dentro debaixo dessa aliança, desse acordo, era os mecanismos que apareciam como sinais desta aliança, como prova desta aliança. Entre eles, por exemplo, lá no deserto, o tabernáculo. O tabernáculo é símbolo da primeira aliança, do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento. Saiba que testamento é aliança, testamento é compromisso. Então, quando a gente diz Primeiro Testamento, nós estamos dizendo primeira aliança, velha aliança. Quando dizemos Novo Testamento, nova aliança, novo compromisso, novo pacto. Então, na primeira aliança, o tabernáculo era símbolo da habitação de Deus. No primeiro tabernáculo havia a arca da aliança como sinal de Deus entre o povo. Sinal de Deus entre o povo, operando ali maravilhas, sinais e prodígios. É tão tal que quando o povo ia para a guerra, eles levavam arcas e eles ficavam empoderados, porque a arca simbolizava ali a presença de Deus sobre eles. Escute uma coisa. Isso são mecanismos da velha aliança, da primeira aliança. Eles tinham que uma vez por ano sacrificar um cordeiro sem mancha, sem mácula, matar um animal, como parte da limpeza dos seus pecados, da expiação dos seus pecados. Eles mataram muitos animais. Escute uma coisa, esses são mecanismos da velha aliança. Agora escute uma coisa. Na nova aliança, a Bíblia diz diferente. Não existe mais o tabernáculo como lugar da habitação de Deus. Não existe mais agora o templo como lugar onde Deus está ali e mora ali, né? No pensamento humano, Deus mora no templo, Deus mora no tabernáculo, Deus reside no tabernáculo.
Na nova aliança, Deus não se limita a um lugar. Na nova aliança, Deus está morando dentro do seu povo, dentro de nós. Então Deus mora dentro de você. Você pode aplaudir a Ele, por favor. Faça isso com alegria. Vamos lá, melhore o seu aplauso ao Senhor. É para Deus que você está aplaudindo. Aleluia. Então, na velha aliança, Deus morava no templo. Na nova aliança, meu irmão, Deus mora dentro de você. Então, veja para onde você vai. Então, vamos olhar o que eu olho, o que você olha. Vamos ver para onde nós estamos indo, porque para onde nós estamos indo, nós estamos levando Deus. Deus nos vê em todo momento, porque Deus está em nós. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa, agora Deus não mais se limita à sua presença por meio de um caixote, por meio de uma caixa. Na nova aliança, nós temos Deus caminhando no meio dos homens. Porque Jesus caminhou no meio de nós. Na nova aliança, Deus não está lá dentro de uma caixa e os homens carregando Deus, carregando a sua presença. Agora Deus caminha no meio dos homens. Deus está no meio de nós. Esses são os aspectos da nova aliança. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria. Na velha aliança, na primeira aliança, os aspectos de compromisso da lei estavam guardados na pedra, escrita na pedra. Agora, na nova aliança, os compromissos, eles são escritos no nosso coração. No nosso coração. A aliança que nós fazemos com Deus, o pacto que nós fazemos com Deus, não está escrito em pedra, mas escrito no nosso coração. Dentro de nós. Na velha aliança, escute uma coisa, os homens precisavam ser circuncidados, o prepúcio ser cortado. Na nova aliança, na verdade agora, diz respeito não só aos homens como sinal de compromisso, mas de todos nós. O nosso coração precisa ser circuncidado. O nosso coração precisa ser rasgado, tirado esse coração de pedra e colocado um coração novo. Um símbolo de circuncisão que nós utilizamos hoje envolve homens e mulheres pela via do batismo. O batismo é um símbolo do nosso compromisso para com Deus, para com Cristo, na nova aliança. Símbolo de arrependimento. O batismo é um símbolo que, se formos comparar, ele substitui a circuncisão. E melhor ainda, porque não mais apenas para homens, mas também para todos aqueles que têm maturidade para escolher a Cristo, para escolher o caminho. O batismo é um símbolo que a igreja utiliza, não só para homens, mas para todos que têm a consciência, que querem a Jesus. Digam amém. Digam amém. Na velha aliança, na primeira aliança, o sacerdote era o mediador entre Deus e o povo. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, e você sabe disso, nos Santos dos Santos. E o sacerdote mediava, não é? Era o mediador entre Deus e o povo. Na nova aliança, a Bíblia diz que Jesus é o único mediador. É o único mediador. E escute uma coisa, e não é aquele que está aqui intercedendo por nós. Não é aquele que está aqui só ao Pai, sabe? Como aquele suposta, né, a medianeira que fica, Pai, não. Jesus, Ele não apenas, Ele vai mediar a nossa condição diante do Pai, ou vai interceder ao Pai. Jesus é o mediador que nos pega pela mão e nos leva até o Pai. O sacerdote ficava no meio, o povo lá fora e Deus lá dentro, e o sacerdote no meio. Hoje, com o nosso mediador, o sumo sacerdote, nós não ficamos lá fora, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos acesso a Deus. Meu irmão, eu estou lhe trazendo uma boa notícia. E você se expressa só assim? Você tem acesso a Deus, é uma boa notícia. Se alegre nessa manhã, meu irmão. Meu Senhor da glória.
É uma boa notícia, né? Os irmãos vibram, o Inter ganhou, a igreja vibra, o Grêmio ganhou, a igreja vibra. Meu irmão, eu estou lhe dando a melhor notícia de todos os tempos. Você tem acesso a Deus, a gente deve alegrar o nosso coração. Nós não ficamos mais do lado de fora, porque o sumo sacerdote excelente, o Cristo, o que não tem pecado, ele não fica apenas pedindo, ele nos pega e diz: está aqui, Senhor, teu filho, está aqui tua criatura, está aqui as minhas mãos, né, que foram transpassadas por amor a esse indivíduo. Aqui, Senhor, você não está longe lá e alguém pedindo por você, você tem acesso ao Pai, você tem acesso a Deus. Isso é uma boa notícia. Isso são aspectos da nova aliança. Você pode aplaudir a Jesus com alegria. Faça isso. Digam amém. Meus irmãos, na primeira aliança, as promessas da primeira aliança eram promessas que diziam respeito a esse plano. O plano de dar uma terra para eles. Um plano de tirar eles da escravidão e levar eles para uma terra que manasse leite e mel. Mas na nova aliança, além das promessas ampliadas para vivemos nesse mundo, mesmo que esse mundo jaz no maligno, mas viver desfrutando os seus milagres, os benefícios da nova aliança são superiores, porque nós iremos para uma terra que será permanente, eternal, para sempre estaremos com o Senhor. São promessas que não diz respeito apenas para esse mundo, para essa terra, mas para uma terra futura, permanentemente na presença de Deus, aonde não há necessidade da lua, do sol, das estrelas, porque o Senhor será para nós o nosso sol da justiça. Então, veja que é uma promessa de uma aliança incomparável. É uma aliança superior. Então, escute uma coisa: em Cristo nós obtivemos esta aliança, através do sangue do Cordeiro imaculado, mesmo que de forma visível, o Cordeiro escolhido para o sacrifício cumprisse as obrigações requeridas para o sacrifício, sem mancha, sem mácula, com perfeição, sem nenhum tipo de imperfeição, mas era um animal. Esses dias eu disse para vocês, o máximo que o sacrifício de animais poderia fazer era pegar o nosso pecado e colocar por debaixo do tapete. Era isso que acontecia na velha aliança. Na primeira aliança, o máximo que acontecia era pegar o pecado e colocar debaixo do tapete. Continuava a condenação, continuava a acusação. Na nova aliança, Jesus não pega o pecado e joga por debaixo do tapete. Na nova aliança, na segunda aliança, na perfeita aliança, na permanente aliança, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos lava de todo pecado, nos redime de todo pecado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, na primeira aliança, as ações que eram feitas eram ações que elas tinham um tempo, um período. Na nova aliança, as ações que nós produzimos são ações que elas vão pendurar por toda a eternidade. Elas vão permanecer para sempre. Não são ações transitórias. Na verdade, a primeira aliança era uma aliança que é sombra da que viria. Nós não estamos aqui desconsiderando a primeira aliança. Não estamos aqui dizendo que não teve nenhum valor, que não teve nenhuma valia, que nem precisava. Não, na Bíblia tudo que Deus faz precisa. Para quê? Inclusive para mostrar que o ser humano não conseguia obedecer à primeira aliança.
Porque era muito jugo. Era muito jugo. O ser humano não conseguia obedecer às leis, os mandamentos como deveria. Não conseguia. Agora escute uma coisa. Não quer dizer de que estamos na nova aliança, de que tudo é mil maravilhas e é muito fácil obedecer, é muito fácil seguir. Não, é muito mais sério. Porque, por exemplo, o pecado de adultério só era de fato comprovado se houvesse ali testemunhas, e testemunhas verdadeiras. A Bíblia diz, só em a pessoa, na nova aliança, se a pessoa pensar no adultério, já adulterou no seu coração, já pecou. Então veja, algumas pessoas acham, não, na nova aliança é tudo mil maravilhas, vamos soltar a franga, Deus perdoa tudo, Jesus é bom, é maravilhoso também, e eu peco hoje, amanhã peço perdão, e está tudo bem com Deus. Não, meu amigo, todo pecado tem uma consequência, e a gente sabe que tem, não é tão simples assim. Não, a alma que pecar, essa morrerá, embora o sangue nos purifica. Mas é mais sério ainda, porque na primeira aliança, os aspectos, todos eram visíveis, tudo demonstrando, sabe? Era tudo demonstração. Se aparecesse para a sociedade, estava tudo bem. Na nova aliança, Deus vê coração. Na nova aliança, Deus vê o coração. A pessoa até pode pedir perdão para o outro, dizer assim, ó, ele peça perdão. Mas lá dentro está dizendo assim, ó, eu te odeio. Só para fazer uma média com as pessoas aqui, mas eu não gosto de ti, na mente está lá. Meus irmãos, isso na velha aliança está feito. Pediu perdão, falou, está feito. Não, mas na segunda aliança, na nova aliança, o que vale é a intenção. É a parábola que Jesus conta de dois filhos. Um pai diz uma coisa e diz assim, filho, vai lá e faz tal coisa. O filho disse assim, não, eu não vou fazer, acho que não vou fazer. E o outro disse, eu vou, deixa comigo que eu vou. Mas quem foi que foi? O que disse que não ia. O que vale realmente porque talvez o que disse que iria, foi só para fazer uma média com o pai. Lá dentro ele não queria ir, e de fato não foi. Mas aquele que disse que não iria, ele queria obedecer, então tal que ele obedece. Na nova aliança, então, os compromissos e os passos são muito mais sérios. Então, veja, queridos, na nova aliança vai além de aparência. Sabe, daquela coisa que parece ser santo, parece ser bonito, parece ser honesto, ser perdoador. Não, para Deus não basta a aparência. Jesus vai censurar os fariseus, porque os fariseus viviam na velha aliança. Jesus vai dizer para eles, vocês são sepulcros caiados, vocês ficam querendo, me pegar em cilada, vocês não obedecem ao Senhor, vocês fazem uma média, vocês demonstram que estão em jejum, não escovam os dentes, não limpam, não lavam o rosto, para dizer para as pessoas que estão em jejum, não precisa de Deus não precisa disso, Deus já sabe a intenção de vocês. Deus conhece o coração de vocês. Então veja, na nova aliança Deus vai trabalhar intenção. Meus irmãos, Deus conhece a intenção do nosso coração. Essa é uma coisa boa da nova aliança. Porque na nova aliança Deus conhece a nossa vida e vai trabalhar em cima daquilo que Ele conhece. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com uma alegria. Eu encerro dizendo a você, repito, na velha aliança, por mais que o cordeiro parecesse ser apropriado para o sacrifício de sangue, mesmo assim era sangue de animais. Agora nós temos o sangue do Cordeiro de Deus, que o próprio João Batista disse que ele era o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Na nova aliança, o sangue de Jesus, além de ser um sangue de homem, é o sangue que não tem imperfeição, o sangue santo. É por isso que eu e você, mesmo que nós morrêssemos na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, nós não teríamos condições de alcançar o perdão por nós. Por quê? Porque somos falhos, pecadores, mas Ele nada pecou. Então veja, enquanto na velha aliança, todos os anos, um animal tinha que ser morto,
em Cristo, na nova aliança, o seu sangue derramado uma vez foi suficiente. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, na nova aliança, foi suficiente para nos redimir de pecado. Nós não precisamos agora derramar mais um sangue, não foi suficiente. O que fazemos na ceia? Nos lembramos desse sacrifício. Nos lembramos, trazemos à memória que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Símbolo da nova aliança com Deus. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Faça isso com alegria. Nessa manhã eu quero convidar você para renovar a sua aliança com Deus. Primeiramente, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. É ano de nós, estamos chegando no final do ano. Vamos renovar o nosso compromisso com Deus. Na nova aliança, Senhor, me renova na tua presença. Eu quero me voltar para ti, voltar a te servir, voltar a fazer a tua obra, voltar a ser um líder de célula, voltar a ser um líder na igreja, voltar a ser um servo. Mas acima de tudo, voltar para Deus, voltar para o Senhor, porque foi o Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Amém, queridos? Se coloque em pé. Deixa eu orar com você nesta manhã. Que Deus abençoe essa igreja, que nós possamos viver essa nova aliança estabelecida pelo sacrifício de Cristo. Hoje você pode desfrutar disso. Não permita que nenhuma condenação do diabo venha sobre a sua mente, porque hoje você está lavado, purificado no sangue de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nesta manhã, debaixo dessa nova aliança, nós queremos, Pai, pedir o teu bem em prol do teu povo e da tua igreja. Que seja o Senhor a estabelecer todos os dias a tua perfeita vontade sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Pai, poderosamente, com o teu bem e com a sua bondade e com a sua graça. Se conosco, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, que todos digam que assim seja. Tome seu assento em nome do Senhor.